Olá, amados, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a sua vida e alcance também a sua família, trazendo para você felicidade, consolo na alma e no espírito. Eu gostaria de compartilhar com você, talvez até mesmo para ser um unguento, um bálsamo sobre a sua aflição. A palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 54. Se você puder acompanhar comigo, eu agradeço. Mas se não puder, então preste atenção ouvindo essa mensagem, que eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar você, vai abençoar a sua vida, trazendo consolo para a sua alma. Talvez você esteja aflito, então eu quero que essa palavra alcance o seu coração, trazendo então paz no meio dessa luta, dessa diversidade que talvez você esteja passando. Eu gostaria muito de estar entrando ao vivo pelo YouTube, mas ainda eu não me sinto preparado para isso. Mas em breve eu quero começar a fazer umas lives ao vivo. Estou buscando no Senhor, orando, pedindo ao Espírito Santo uma confirmação para isso, para que eu possa então estar entrando ao vivo e ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? A palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra, como eu já disse, no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 54. Chamar pelo nome de alguém é literalmente chamar por uma pessoa. E quando nós, no meio da adversidade, no meio da situação difícil, clamamos o nome do Senhor, nós não estamos clamando a um mero humano como nós, um mero humano como eu e você, uma mera pessoa, não. Nós estamos clamando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E quando você, no meio da sua aflição, da sua luta, da sua dor, você clama pelo nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus não deixa de ouvir a voz do aflito, a voz, o clamor do necessitado. É certo que Deus, então, ele se levanta em seu socorro, ele vem ao seu socorro e entra com providência na sua vida. A palavra que nós vamos ler, nós vemos aqui, por causa da palavra de Deus, os fariseus enfurecidos contra um jovem chamado Estevão. E por que aqueles homens crentes, fariseus, estavam enfurecidos contra o Estevão? Por quê? Porque, na verdade, aqueles homens, mesmo eles conhecendo a letra, conhecendo a lei, eles viviam na carne e não pelo Espírito. Porque aqueles que vivem pela carne, eles querem obter a glória da carne, a glória desse mundo. É isso que eles queriam, obter a glória desse mundo. O que vive no Espírito, ele tem prazer em agradar a Deus, em estar no centro da vontade do Senhor. A pessoa que vive no Espírito, ele vive no centro da vontade do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que é um homem falho, reconhecendo que é uma pessoa que necessita tanto, mas tanto da presença de Deus, que não pode ficar distante da presença de Deus. Eles, enfurecidos por Estevão pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, começaram então a apedrejar Estevão, apedrejá-lo até a morte. Mas veja um fato interessante que acontece nesse episódio. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha, presta atenção, diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração, rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a sua glória, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então,
Você percebe que quando Estevão ele estava sendo perseguido pelos seus opositores, quando eles estavam enfurecidos contra Estevão, a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu, olhou para Deus, e ele então clamou pelo nome do Senhor Jesus. Quando nós clamamos a alguém, nós estamos chamando uma pessoa. Estevão então clamou, chamou pelo nome, pelo socorro do seu Deus. Quando ele olha para o céu, na verdade, ele deixa de olhar para os problemas, para as adversidades, para o enfurecimento daqueles opressores, daqueles perseguidores, e ele então deposita toda a sua confiança, toda a sua fé, mesmo correndo risco de vida, no Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele vem ao socorro de Estevão. Ele então vê os céus abertos e vê Jesus à destra, à direita de Deus. Por que isso aconteceu? Porque Estevão não vivia pela carne. Estevão vivia no Espírito. Estevão olhou para Deus quando as coisas estavam complicadas, quando as coisas estavam difíceis, quando a situação aos seus olhos era impossível, ele então olhou para Deus e suplicou da parte do Senhor o socorro. Então, o que eu entendo com isso é que quando você clama a Deus no meio da tribulação, da adversidade, o Senhor então se levanta em seu favor. Ele vem com providência em seu socorro. Olha que lindo. Ouvindo eles isto, ouvindo o quê? Ouvindo Estevão falar do amor de Jesus, falar do Evangelho de Cristo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rinhavam os dentes contra ele. Por quê? Porque eles viviam pela carne. Eles buscavam a glória da carne, a glória humana, a glória terrena, a glória desse mundo. Não, na verdade, a glória de Deus, a presença, o unguento do Senhor, a unção de Deus. E quando nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo, então a nossa vida está totalmente escravizada com esse mundo, escravizada com as coisas desse mundo. Mas quando vivemos pelo Espírito, então nós compreendemos a necessidade que nós temos de Deus, a pequenez, a nossa pequenez, quanto somos falhos, quanto somos dependentes do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, em tempo de angústia, em tempo de dificuldade, o que eu e você precisamos aprender a fazer é clamar pelo nome do Senhor Jesus. Quando você clama, você está chamando por Ele, você está buscando por Ele, e certamente então, mesmo que você esteja no limite da sua força, no limite da sua fé, mesmo que você esteja correndo risco de vida, como Estevão estava correndo risco de vida, ele clamou o Senhor veio ao seu encontro. Olha aqui, mas Estevão cheio do Espírito Santo, na tribulação, na angústia, no momento de perseguição, ele estava cheio do Espírito Santo. É possível você estar passando por aflição, passando por um momento difícil e mesmo assim ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Deus não promete nos livrar das perseguições, das lutas, das aflições, mas Ele promete nos livrar no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio das lutas. É isso que Deus promete para mim e para você. Então, se você confiar em Deus, talvez você esteja passando por um momento difícil, mas então eu encorajo você a clamar pelo nome do Senhor, a buscar pelo nome do Senhor, porque há momentos que a gente fica tão confuso, que a gente fica tão angustiado, tão perdido, tão triste, que nós não sabemos o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, isso significa então que você chegou no seu limite.
Isso significa que você está no limite da sua força, que você não sabe o que fazer. Então é nesse momento que é inteligente da nossa parte clamar por aquele que sabe o que fazer, por aquele que pode mudar a nossa sorte, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Deus pode mudar a situação da sua vida, mesmo no meio de perigo, no meio da adversidade. Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No meio daquele perigo, no meio daquela perseguição, sendo ele apedrejado, diz a Bíblia que o Estevão clamou pelo nome do Senhor Jesus. Ele chamou pelo nome do Senhor Jesus, e o que aconteceu? Ele viu Jesus, ele contemplou o socorro do Senhor Jesus sobre a sua vida. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que talvez Estevão nem sentia as dores daquelas pedras. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava ali para consolá-lo, para confortá-lo, estava ali do lado de Estevão, passando junto com ele aquela situação difícil, aquela tribulação. Deus estava de braços abertos, preparado para socorrer Estevão. É assim com você e comigo. Quando nós estamos no meio de uma aflição, no meio de uma perseguição, no meio de uma tribulação, quando clamamos pelo nome do Senhor Jesus, mas para isso devemos viver no Espírito. Ou seja, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é estar no centro da vontade do Senhor, não é ser melhor do que ninguém. Não, quando você vive no Espírito, você entende a necessidade que você tem de Deus, a necessidade de você se arrepender dos seus pecados, a necessidade que você tem do Espírito Santo, da presença de Deus, de ser dirigido por Deus. Isso é viver no Espírito. Isso é viver no Espírito. Viver na carne é você querer a glória desse mundo, é você viver irritado, nervoso, ansioso, como eles estavam irritados com Estevão. O Estevão está falando do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele disse, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, aleluia, recebe, Senhor, o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Olha que coisa linda. Às vezes estamos sendo perseguidos, às vezes estamos passando por luta, e o que queremos fazer? Nós queremos muitas vezes vingar, nós queremos muitas vezes agir com a força do nosso braço. Estevão não. Estevão: Senhor, não lhe impute esse pecado. Só alguém que vive no Espírito, só alguém que entende e compreende a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que compreende o que é o inferno, pode então fazer essa oração. O que Estevão fez ali? Estevão liberou, mesmo no momento de sua morte, ele libera aqueles fariseus que estavam enraivados, que estavam ali furiosos com ele. Ele libera perdão, ele libera o perdão para aqueles homens. Sabe, é isso que eu e você temos que exalar, esse amor, porque assim como eu e você fomos perdoados por Cristo,
devemos perdoar aqueles que têm nos feito mal, nos perseguido, e clamar ao Senhor no momento da tribulação, no momento da angústia, pois muitos cristãos no momento de angústia, de aflição, o que eles estão fazendo? Abandonando a sua fé, desistindo da sua fé, da sua comunhão com Deus. Não quero saber mais não, olha como que está a minha vida, estou indo para a igreja, mas olha como está a minha situação. Estevão não fez isso. Estevão estava sendo apedrejado, e ele foi apedrejado até a morte, mas mesmo assim, o restante de fôlego de vida que ele tinha, ele olhou para Deus, ele clamou pelo nome do Senhor e ele liberou perdão. Sabe por quê? Porque ele vivia no Espírito, no centro da vontade do Senhor. Ele não abandonou a sua fé. Então não abandone a sua fé, a sua comunhão. Não abandone a sua unção, a unção que Deus entregou a você por causa da tribulação, das aflições, por causa de angústia, por causa de sofrimento. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, mas confie no Senhor de todo o teu coração, porque toda vez que você clama ao Senhor, que você o busca, o Senhor então, ele vem ao encontro daquele que está em aflição, para socorrer, para ajudar. Deus socorreu o Estevão. Talvez você vê a morte como uma derrota, como uma perca. Não, ele viu o céu aberto, ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, né? Então, o que aconteceu aqui? O Estevão foi vitorioso contra aquela batalha, contra aquela perseguição, contra aquela luta, né? A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que morrer é estar com Cristo, é estar com o Senhor, na glória com Cristo, é bem melhor, amém? Então, eu não estou dizendo que talvez você está passando uma situação de risco de morte, mas mesmo se você tiver, ainda assim, continue confiando no Senhor. Não abandone a sua fé, não desista, não abandone a Deus, mas continue olhando para Deus de todo o seu coração, porque Ele vai vir ao seu socorro, Ele vai te tirar dessa situação, dessa aflição. Que Deus abençoe, espero que essa palavra ela possa ter alcançado o seu coração. Deus abençoe você, viva no Espírito e não pela carne. Quando você olha para a situação com o olhar da carne, você descobre que você não vai vencer. Mas quando você olha pelos olhos de Deus, pelos olhos do Espírito, você vai dizer, eu não sei como eu vou sair dessa, mas eu vou sair, porque quem vai me tirar é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.